ter uma chácara dentro de um condomínio fechado, no meu ponto de vista, trata-se de uma das melhores opções quando se busca, além de um ambiente, de um local que agrega valor, que gera muito valor com o passar do tempo, e também tem muita estrutura física, geralmente um local muito bem estruturado, também é uma excelente opção para quem busca mais segurança. Acima de tudo, mais segurança, que essa é uma grande preocupação de todas as pessoas que possuem um imóvel rural hoje em dia. Então, a chácara dentro de um condomínio de chácaras, um condomínio fechado de chácaras, trata-se de uma das melhores opções que a pessoa pode buscar. Isso no meu ponto de vista. Agora, quando se tem uma chácara desse porte dentro de um condomínio fechado e a finalidade é a locação esporádica, ou seja, aquela locação de finais de semana, de feriados e por aí vai. Será que isso vale realmente a pena? Será que vale a pena ter uma chácara desse porte para estar fazendo esse tipo de locação? Bom, é sobre isso que nós vamos falar um pouco nesse vídeo agora. Bom, para você que não me conhece ainda, eu me chamo Cristiano Mendes, tá certo? E essa foi uma pergunta de uma inscrita aqui do nosso canal, a Luciane Santos. Ao invés de eu respondê-la no texto aqui no campo de perguntas aqui abaixo, eu decidi fazer esse vídeo porque achei a pergunta realmente bastante interessante. A Luciane Santos, ela relata que há um ano ela saiu da capital e foi morar no interior, num condomínio de chácaras. E pensa, hoje em dia, em comprar um segundo lote dentro do mesmo condomínio, para estar fazendo a chácara e com a finalidade da locação, justamente desse tipo de locação esporádica, locação para finais de semanas e feriados, tá certo? Então, para iniciar essa questão, eu queria, antes de tudo, conversar um pouco aqui com você sobre o seguinte, sobre a diferença de um condomínio de chácaras, um condomínio fechado de chácaras e um lote de chácara fechado, murado apenas. Hoje existe uma diferença muito grande entre esses dois, tá certo? Condomínio fechado de chácara é uma coisa, o lote de chácara dentro de uma área fechada é outra, porque o que mais a gente vê hoje em dia são pessoas loteando terrenos dentro de chácara, dentro de sítio. A pessoa tem aí um sítio de um bom tamanho e acaba fazendo alguns lotes, mura tudo e acaba fazendo alguns lotes ali destinado à venda para as pessoas fazerem ali suas mini chácaras. Mas é aí onde a gente, primeiro de tudo, antes de fazer uma análise se vale a pena a locação ou não, em primeiro lugar a gente tem que saber aonde que é a chácara, se é realmente, de fato, num condomínio de chácaras, um condomínio fechado, ou é um lote de chácara dentro de uma área fechada. Porque, veja só, quando se trata de um lote de chácara dentro de uma área fechada, a gente está falando de um local sem estrutura, geralmente sem estrutura de nada, apenas é murado, é fechado toda a área onde tem aqueles lotes de chácara, cada morador ali tem um controle, geralmente é portão eletrônico, e cada morador ali tem um controle e não passa disso. Ou seja, não existe estrutura. Em alguns casos, as pessoas até fazem uma guarita de segurança e colocam segurança ali, faz aquele rateio e beleza. Mas isso não se trata de um condomínio. Não se trata de um condomínio de chácaras. É muito diferente. Quando a gente fala condomínio,
de chácaras, a gente está falando de quê? De um local que tem toda uma infraestrutura, que seja de lazer, com piscinas, academias, guarita de segurança 24 horas, pessoas para limpeza, pessoas que cuidam, pessoas de manutenção, que cuidam de toda a área. Então a gente está falando de um local muito estruturado, de um local que se paga condomínio mensalmente, se paga a taxa de condomínio, que é para a finalidade de, além de ter uma porcentagem de um fundo de reserva que é retirado desse condomínio, para manutenções, por exemplo, quando necessário, manutenções, compra de equipamentos, né? Às vezes uma nova estrutura que é decidida fazer no local entre os condôminos. Então, esse fundo de reserva é destinado para isso, e o restante daquele valor é para o rateio das despesas de um condomínio de chácara. Então, existe uma diferença muito grande disso. Na verdade, a gente aí já está falando de um local onde tem ronda motorizada, tem segurança 24 horas, a guarita de entrada do local da chácara possui segurança 24 horas, são pessoas para manutenção de tudo, para limpeza, para jardinagem. Então, a gente está falando de uma estrutura muito grande, tá certo? Já o outro, né, como eu acabei de relatar, a gente não vê estrutura de nada, então não dá para se falar condomínio de chácara, apenas um lote onde se é murado, apenas loteado dentro para as pessoas fazerem suas mini chácaras, mas não existe nenhuma estrutura dessa que a gente comentou de um condomínio de chácara, tá certo? Então, nessa questão do aluguel para uma locação esporádica, que seja aí finais de semana, feriados e outros tipos de locações, primeiro ponto é que se é um condomínio, se é de fato um condomínio de chácara, dificilmente isso vai ser possível. Porque quem compra uma chácara dentro de um condomínio fechado de chácaras são pessoas que buscam sossego, pessoas que já pagam caro por um lote ali dentro e pagam caro com um condomínio mensal, para ter um ambiente mais estruturado, um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais seguro, onde a pessoa possa estar ali dentro, mas sua família usufruindo de toda aquela estrutura, né, da sua própria chácara e de toda a estrutura que o condomínio dispõe, mas a pessoa possa estar usufruindo daquilo ali com total segurança, tá certo? Então, a partir do momento que tem um vizinho seu, de um lote de chácara lá dentro também, e ele disponibiliza a chácara dele para locações esporádicas, acabou-se essa segurança ali no condomínio, porque ali você não já sabe mais quem é quem, né? É totalmente diferente quando você já conhece o seu vizinho da sua direita, o seu vizinho da sua esquerda, sabe quem é que está lá na chácara da frente. Então são pessoas que têm aquelas chácaras ali, que tem a mesma ideia que você. Eles buscam um local tranquilo, um local estruturado, um local onde eles possam ter sossego, ter paz, tá bom? E curtir tudo isso aí. Então, pouco provável de que num condomínio de chácaras, um condomínio fechado de chácaras, isso vai ser possível. Até porque existe o síndico, né? Existem reuniões para se decidir o que pode e o que não pode fazer. Existe toda uma regra, existe uma série de regras dentro de um condomínio fechado que elas devem ser seguidas, tá certo? E com certeza a locação, eu tenho quase que 100% de certeza que não seria possível, não seria permitido utilizar uma chácara lá dentro para essa finalidade. A chácara é sua, você pode ter comprado, a chácara é sua, documentada, tudo direitinho, mas como eu falei, existem regras num condomínio fechado que devem ser seguidas e com certeza a locação desse tipo, essa locação esporádica, com certeza não seria permitido. Se fosse um tipo de locação, a exemplo, uma locação fixa, contrato anual, é diferente, é outra questão. Mas a locação esporádica, ou seja, esse entra e sai, hoje tem uma pessoa, amanhã tem outra, depois da manhã tem outra, no final de semana tem outras pessoas ali dentro, com certeza isso não será possível, até porque também quem aluga
a chácara com essa finalidade assim de 1, 2, 3 dias, um finalzinho de semana ou algum feriado, geralmente se vai uma turma muito grande, vai muitas pessoas e vai no intuito de fazer churrasco, baderna, podemos dizer assim, barulho, som alto, enfim. Então, tira totalmente o sossego, tira totalmente o propósito, né, que entrega um condomínio de chácaras, tá certo? Agora, se o local onde você tem sua chácara, você chama de condomínio, mas na realidade trata-se de um local fechado, uma área fechada, onde existem os lotes ali dentro para chácaras, para mini chácaras, aí já é diferente. Até, de repente, você pode chegar até algum problema aí com um vizinho ou outro por conta de pessoas estranhas ali dentro e, de repente, estarem fazendo barulho, uma certa baderna, vamos dizer assim, e pode até ter algum tipo de problema nesse sentido, tá? Mas é mais provável de você conseguir fazer esse tipo de locação com mais tranquilidade se o seu local onde você tem a sua chácara ou aonde você pretende comprar o seu lote de chácara, trata-se disso aí, de uma área fechada com lotes de chácaras lá dentro. Que isso não tem nada a ver com condomínio fechado. Afinal de contas, você não paga condomínio, você não tem no local uma estrutura de área de lazer, por exemplo, né? Você não tem salões de festa lá dentro, você não tem guaritas de segurança, você não tem ronda motorizada fixa lá dentro, você não tem pessoas que cuidam da limpeza, que cuidam das plantas, do jardim do local, você não tem nada disso. Então, obviamente, não é um condomínio fechado. Com certeza, num ambiente desse, você vai ter mais tranquilidade em fazer esse tipo de locação. Tá certo? Eu espero que tenha esclarecido aí um pouco a Luciene Santos e também, independente da Luciene Santos, outras pessoas, você que está vendo aqui, de repente tem essa ideia de ter uma chácara, não só para o seu lazer, para o da sua família, o seu e a da sua família, mas também você aproveitar e fazer dali ter uma fonte de renda, né? Através daquela chácara. Muita gente faz isso, mas a gente vê mais esse tipo de locação quando são chácaras, podemos dizer assim, soltas, que não pertencem a nenhum condomínio, tá certo? Mas com certeza no lote fechado você também vai conseguir fazer perfeitamente, só não vai fazer no condomínio fechado de chácaras. Isso aí eu tenho 99,9% de certeza que num condomínio fechado de chácaras isso não vai ser possível. Então, antes de tudo, se a sua intenção é a compra de uma chácara para essa finalidade, primeiro veja essa diferença entre um condomínio fechado de chácaras e um lote de chácara dentro de uma área fechada, tá bom? Espero que tenha te ajudado. Então, muito obrigado por assistir aqui o vídeo até agora. Obrigado aí a você também, Luciene, pela pergunta. Eu gostei demais da sua pergunta, por isso decidi te responder aqui com esse vídeo, tá bom? Valeu, grande abraço aí para vocês.